Continuando os nossos estudos sobre tiristores, em especial o SCR, vimos na última videoaula as formas de disparo do SCR, que são pulso no gatilho, sobretensão, variação de tensão e aumento da temperatura. Então hoje vamos conhecer com detalhes as duas formas de bloqueio. O que é bloquear? É fazer com que o SCR deixe de conduzir. Então, após o pulso no gatilho, o nosso SCR poderá ser bloqueado quando a corrente por comutação natural, que é quando a corrente de anodo se torna menor que a corrente de manutenção. Vimos isso mas vamos ver novamente daqui a pouco. E por polarização reversa, quando você inverte a polaridade da fonte de alimentação, muito usado onde você alimenta o circuito por tensão alternada. Então vamos estudar esse circuito aqui, um motor de corrente contínua sendo acionado por um tiristor SCR. Reparem que eu tenho um botão Start aqui, e um botão Stop aqui, e um botão Stop aqui. Vamos lá, comutação natural, bloqueio natural do SCR. Considere o circuito abaixo. O motor está em funcionamento após eu pulsar o botão Start. Apertei esse botão, o que vai acontecer? Eu vou dar um pulso no gatilho, o meu SCR vai conduzir e o motor estará funcionando a velocidade plena. Por quê? 12 volts, 12 volts. Mas como que eu faço para esse motor parar agora? Eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções de eu fazer com que a corrente seja menor que a corrente de manutenção. Apertando esse botão Stop, o que vai acontecer? A corrente no circuito vai ser zero, bem menor que a de manutenção. Ele deixa de conduzir e o motor para. Outra opção é você apertar esse botão Stop aqui, ó. A corrente no circuito vai chegar nesse nó e ela vai ter duas opções. Ela vai escolher o caminho mais fácil. E no caso aqui, o caminho mais fácil é passar pelo botão. Então, praticamente toda a corrente do circuito vai circular pelo botão, fazendo com que a corrente de manutenção, ou seja, a corrente no SCR, seja menor que a corrente de manutenção. Ele vai deixar de conduzir e o motor vai parar. Então, ele só vai voltar a conduzir depois que eu apertar o botão Start. Ok? Então, resumindo, duas formas de você bloquear o SCR. O botão Stop NF, em que faz com que a corrente seja zero, ou pelo botão Stop NA, quando toda a corrente vai passar pelo botão, devido o SCR possuir uma certa impedância interna, ou seja, ele tem uma impedância maior do que o botão fechado. Agora vamos conhecer essa forma de bloqueio aqui, ó, que é você polarizar reversamente. Então, em circuitos de corrente alternada, o SCR vai desligar na passagem da senoide pelo zero e pela inversão de polaridade. Então, temos aqui um circuito de corrente alternada, uma lâmpada, a fonte e o meu SCR. Aqui eu já não tenho explicitado o meu circuito de disparo, tá? Mas imagine que aqui tem um circuito de disparo eletrônico, não é botões igual vimos no circuito passado, não. Aqui eu tenho um circuito eletrônico chamado circuito de disparo do SCR. E ele é um circuito complexo e ele tem uma amostragem da fonte de alimentação para ele determinar exatamente o momento onde se dará os pulsos. Então vamos aqui imaginar, ó, temos aqui a senoide de entrada. Se eu der um pulso no SCR nesse instante aqui, ó, onde a senoide está em 0 graus, ele vai conduzir e essa vai ser a forma de onda na lâmpada. Então a lâmpada vai receber essa tensão no semiciclo positivo.
Mas no momento que a senoide passa pelo zero, a corrente no SCR cai para menor que a corrente de manutenção. E ainda assim eu tenho a inversão de polaridade no semiciclo negativo. Então o meu SCR ele não vai conduzir neste instante. Só vai voltar a conduzir se eu tiver um pulso no gatilho. Ok? Chegou o segundo semiciclo positivo, ele vai conduzir? Não, porque não teve pulso no gatilho. Então, aqui ele não vai conduzir. Chegou no semiciclo negativo, ele já não ia conduzir mesmo, continua não conduzindo. Mas no meu terceiro semiciclo positivo, eu já tenho novamente um pulso no gatilho. Aí o meu SCR entra em condução neste semiciclo. Ou seja, ele só vai conduzir quando receber um pulso. Eu posso dar um pulso aqui, ó? Posso. O que vai acontecer? Nada. Ele não vai conduzir porque ele é um diodo, né? Praticamente um diodo que não conduz no semiciclo negativo. Se eu der um pulso aqui ou aqui, não vai acontecer nada. Ok? Vamos lá. Agora vamos ver essa situação aqui, ó, o mesmo circuito passado. Nos retificadores controlados, a tensão de saída será de acordo com o momento de pulso no gate. Então nós temos aqui a situação semelhante à passada, só que eu dei um pulso aqui em 0 graus, eu dei outro pulso aqui, outro pulso aqui. Então eu tive na minha carga essa forma de onda. Um retificador de meia onda igual que vocês conheceram, né? Só que, gente, esse momento onde o pulso é dado não é de forma aleatória, não é de qualquer maneira. Ele é processado através de um circuito eletrônico. E esse momento em que há o disparo é chamado de ângulo de disparo. Então, o ângulo de disparo aqui nessa primeira situação é 0 graus. E ele é bem sincronizado, tá? Tem que ser no instante certinho. Se eu falo para o meu circuito de disparo, eu quero que ele dispare em 0 graus, ele sabe exatamente o momento de disparar. Agora, vamos essa segunda situação. Eu altero o ângulo de disparo para mais ou menos 80 graus, ó, porque 90 é aqui, 80 graus. Então, a minha senoide começou a subir, meu semiciclo positivo, ele não está em condução, mas eu dei o pulso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a conduzir aqui, ó, nesse instante. Então, no semiciclo negativo não vai conduzir. E, novamente, a partir de 80 graus, ele começa a conduzir. Ok? E assim por diante. Então, o que vai acontecer? A minha lâmpada vai receber uma tensão menor do que na primeira situação. Uma tensão menor. E o que isso resulta? Um menor brilho da lâmpada. Terceira situação, ângulo de disparo ainda maior, ó, mais ou menos 120 graus. Então, disparou nesse instante, conduziu só esse pedacinho, deixou de conduzir, aguardou o novo disparo em 120, voltou a conduzir. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a lâmpada com brilho máximo, uma lâmpada de corrente contínua, né? E eu tenho aqui uma lâmpada com brilho mediano e aqui com um brilho bem fraquinho. Então, o que vocês viram aqui? Um retificador controlado. Para que eu preciso de um retificador controlado? Se é uma lâmpada, eu controlo o brilho, a luminosidade dessa lâmpada. Se é um motor, eu controlo a velocidade desse motor, simplesmente alterando o ângulo de disparo. Ok? Então, de SCR é isso aí, pessoal. Até mais.